Paz do Senhor, é motivo de muita alegria nos encontrarmos novamente no canal para estudar mais um personagem da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Gideão, que se encontra em Juízes do capítulo 6 ao capítulo 8. Corre, pega sua caneta, seu caderno e vem comigo! Gideão, o nome quer dizer lenhador ou guerreiro. Ele é filho de Joás, da tribo de Manassés. Ele foi o 5º juiz de Israel, logo após Débora, que nós estudamos na lição anterior. E para a gente entender um pouco o contexto da lição, nós já sabemos que o povo de Israel já está dentro de Canaã, passaram 40 anos no deserto, caminhando com Moisés, entraram com Josué, fizeram acordos com os povos que estavam na terra, desobedecendo o Senhor. E nesse momento dessa história, eles estão servindo a um Deus de letra minúscula, Baal, que era um Deus dos povos da terra. E esse Deus era terrível. Eles faziam uma estátua enorme, na barriga era uma fornalha, onde eles sacrificavam crianças a esse Deus. E é nesse contexto em que se encontra a história de Gideão. O povo que estava escravizando Israel nesse momento são os midianitas. Gideão morava em Ofra, em Gileade, do outro lado do Jordão. Nós vamos ler o livro de Juízes 6, de 1 a 24, que nos diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos de tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E vos expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E de que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás o midianita como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, e me fales, rogo-te, que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante a ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes.
Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmo de um efa de farinha e carne, pôs num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmo, põe-nos sobre esta penha, derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence ao Abiesrita. Vamos ver quem eram os medianitas. Medianita era um povo nômade do deserto da Arábia e da Síria. Eles tinham atacado a parte central da Palestina, e num desses ataques eles mataram os irmãos de Gideão em Tabor. E Deus deu o seu povo na mão dos medianitas. Isso não quer dizer que Deus entregou de presente o seu povo para os medianitas. Não. Isso quer dizer que o povo tinha se afastado do Senhor, se distanciado, e o inimigo veio. E como que está a situação? O povo, nesse momento, está morrendo de medo, onde o povo se escondia nas covas, cavernas e fortificações. E nós vimos que tudo que eles semeavam, o inimigo vinha e pegava. E por 7 anos isso aconteceu. Eles semeavam, plantavam, regavam, e na hora de colher, era eles que colhiam? Não. Os midianitas vinham e levavam tudo, até gado, tudo que eles tinham. E o complicado disso é que eles estavam sendo escravos, com medo, se escondiam deles. Na realidade, eles estavam plantando para outro colher. E eles então estavam sendo escravos, e não era numa terra estranha, porque eles escravos no Egito é uma coisa, agora escravos na própria terra. No versículo 6 diz que Israel estava empobrecendo. Claro, eles plantavam e não conseguia colher tudo que eles plantavam. Vinha os midianitas e outros povos e roubavam deles. E aqui, no mesmo versículo 6, diz que eles clamaram ao Senhor. E nesse momento, Deus, então, enviou um anjo com letra maiúscula, é o próprio Deus. E é nesse momento, então, que Gideão tem uma experiência com o anjo do Senhor, com letra maiúscula, que é o próprio Deus. O Senhor aparece para Gideão como um anjo, no capítulo 11, no 12, fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Ele falou: ai meu Deus. Continuou o Senhor falando no 14: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Ele falou: eu sou o menor, a minha tribo é pequena, Manassés, como que eu vou sentir um nada? Ele falou: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas prestem atenção. Onde estava o povo? O povo estava escondido. Quando os midianitas chegavam, onde estava o povo? Estava nas cavernas, nas fortificações, nas covas, eles se escondiam. Mas onde estava Gideão? Gideão estava no lagar, malhando o trigo. O que isso nos indica? O que isso significa? Estar no lagar. A inteligência de Gideão. Porque vamos raciocinar. Lagar é lugar de debulhar trigo? Não. Lagar é um lugar 2 por 1, pequeno, estreito, que era assim, inclinadinho com uma canaleta, onde eles pisavam a uva, vai caindo o suco para fazer o vinho. Lugar pequeno. O trigo, ele é debulhado na eira, nos campos. Eles vão batendo no trigo, ele é mais pesadinho, fica a palha e vai caindo a sementinha que é o trigo. Mas por que Gideão está no lagar? Porque ele pensou: os midianitas vão lá para o campo para colher o que nós semeamos. E ele levou para o lagar. Eles sabem que os midianitas sabem que agora não é hora de colher uva. Ninguém vai vir no lagar procurar
nada, porque não tem nada no lagar. Então ele ia para o lagar, escondido no lugar estreito, pequeno. Olha a dificuldade de Gideão. Diz que até para ele debulhar o trigo no lagar, que era 2 por 1, ele ficava de joelho, tentando amassar ali, amassando para soltar, para salvar a sua família. Gideão era um homem que pensava na sua família, no sustento de todos eles, e por isso ele estava escondido estrategicamente, cuidando da sua colheita, para que não fosse saqueado pelos midianitas. E veja se Gideão não era um homem valente. Era sim. Ele podia estar escondido com a família nas cavernas, nas covas, nas fortificações, mas não. Ele estava no lagar trabalhando quando o anjo aparece. Olha o que ele fala ao anjo no versículo 18. Ele fala assim: espere aqui até que eu volte. E ele vai oferecer uma oferta a Deus. Eu acho isso lindo. Ele vai, pega um cabrito, prepara um cabrito, bota a gordura, o caldo numa panela, prepara um pão, e aqui diz, ó, preparou um cabrito, o bolo asmo de um efa de farinha. Olha que incrível, um efa de farinha é 20 quilos de trigo. Ele fez um pão enorme e trouxe ao Senhor como oferta. E o anjo do Senhor, então, recebe essa oferta quando ele toca, olha aqui no 21, diz: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne, os bolos asmo. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu. Que lindo! Deus recebe então a oferta de Gideão, e olha o que o anjo fala depois para Gideão. Juízes 6, de 25 a 32, nós vamos ler. Naquela mesma noite, ele disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta os postes ídolos que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo do baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a penha e o poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns homens diziam: quem fez isso? Perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou os postes ídolos que estavam junto dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Então Deus fala com Gideão, ele atendendo ao Senhor, ele teve coragem de derrubar o altar de Baal. O que ele faz? Ele pega o boi do pai dele de 7 anos, oferece no altar, derriba todos os altares que estavam lá, que eram de Baal, mas ele faz escondido, ele faz à noite. Por quê? Com medo do povo, porque o povo era altamente idólatra. O povo difícil. No outro dia de manhã, quando o povo vê os altares derribados e erigido um altar ao Senhor, que ele ofereceu o boi do pai de 7 anos, o povo quer matar Gideão. O povo se revolta contra Gideão. Que coisa horrorosa, né? Mas o pai dele, Joás, se levanta e fala: não, se ele é Deus, olha o que ele fala assim, que ele pleiteie com ele mesmo, né? Vamos dizer o seguinte, no 31 diz assim: porém Joás diz: todos que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal, livrá-los-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus
que por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. Falou, não, se ele é Deus, ele que se defenda. Estava defendendo o filho dele. E aí ele falou, não, ele mesmo se defende. E a partir desse dia começaram a chamar Gideão de Jerubaal, que quer dizer que Baal pleitei. Isso quer dizer o quê? Baal não ia pleitear, porque Baal não é Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso que ele estava servindo. No versículo 33 a 44, o Espírito do Senhor estava sobre Gideão e Deus já tinha falado que ia livrar Israel dos midianitas através de Gideão. Mas o Gideão ainda estava meio receoso. Então ele faz uma prova com Deus. Ele fala, ai Senhor, não se aborreça, mas eu queria ter a certeza. Então ele pede a Deus que ele ia colocar uma lã no orvalho à noite e que ele queria que só a lã estivesse molhada e toda a terra seca. Amanhece, ele então pega a lã, espreme, dá uma taça de água e a terra toda seca. Aí ele fala, Senhor, só mais uma vez. Aí ele faz outra para Deus, outra experiência. Ele fala, Senhor, que agora a lã esteja totalmente seca e a terra em volta molhada. E no outro dia amanheceu exatamente assim, a lã totalmente seca e a terra molhada. E aí ele viu que então o Senhor estava com ele, se encheu de fé. Deus é misericordioso, Deus nos conhece. E Deus fez isso com Gideão, atendeu a Gideão. O que nós vimos aqui? Que depois que ele fez essa prova com Deus, ele ficou preparado para fazer o que Deus queria. Primeiro ele ofereceu, eu queria falar sobre as ofertas. A primeira oferta foi de livre vontade. E a segunda foi Deus que requereu, que foi o boi de 7 anos do pai. Depois que ele então destruiu tudo, todo o altar, todas aquelas idolatrias que tinha, a estátua de Baal, ele restituiu então o culto ao Senhor. Ele mostrou ao povo que para Deus estar com eles, eles tinham que se consagrarem ao Senhor. Então ele fez tudo aquilo para levar o povo a consagrar ao Senhor. Ele obedeceu a Deus, consagrou o povo e todo mundo viu que realmente Baal não era Deus. E todo mundo então estava consagrado. Ele então faz essa experiência com Deus, ele faz essa prova com Deus. Ele então está agora preparado para pelejar com os medianitas. Nós vamos ver então agora, no 7, de 1 a 8, nós não vamos ler, mas nós vamos ver que Gideão então está animado para armar o povo, reunir o povo para atacar os medianitas. E ele tinha 32 mil homens, e Deus fala para ele, não, tem muito homem ainda. Os medrosos e os covardes podem voltar. E de 32 mil homens, 22 mil homens voltaram. Gideão então fica com 10 mil homens. Sabe quantos homens tinha no exército inimigo? 135 mil homens. E os 10 mil estavam se sentindo preparados. Mas Deus ainda achou que não tinham todos preparados, não estavam todos preparados. E Deus fala, olha Gideão, manda beber água. Aqueles que beberem água como cães, lambendo, você separa. Os que beberem água pegando com a mão, são os que vão com você. Então, 9.700 homens se abaixaram e lamberam a água como cães. Esses, então, foram desqualificados. Então, com quantos homens ficou Gideão? 300 homens. Agora, por que os que lamberam foram desqualificados? Porque aqueles que pegaram com a mão para beber, eles estavam numa mão, a espada na outra mão, bebendo água. E aqueles que enfiaram a cara para lamber, eles estavam totalmente despreparados. Nós vamos ver que no versículo 9, Deus diz assim, levanta-te, desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Mas se você ainda tem alguma dúvida, você vai ouvir o que está acontecendo. Então, nós vamos ler o 13 e 14, 7, 13 e 14. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu o companheiro e disse, não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás,
homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse Israel. Vamos ler também o 15. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. O que nós estamos vendo aqui? Que eles teve um sonho. E o que esse sonho revelou a Gideão? O que esse sonho disse? Que um pão torrado rodava, um pão torrado e descia do céu. Aí nós vamos lembrar, qual foi a oferta de Gideão? Ele deu um cabrito dele mesmo e um pão de 20 quilos, que o anjo estendeu o cajado e veio fogo e o consumiu. O que Deus estava mostrando para Gideão? Que Deus se alegrou, mostrou o pão que ele ofereceu, torrado descendo do céu, mostrando a Gideão que Deus se alegrou com a oferta dele. Nós podemos ver o poder da oferta de Gideão. E ele pôde entender que Deus já tinha dado todo o arraial dos midianitas nas mãos dele. Agora nós vamos ver a estratégia que Deus usou. Isso nós vamos ver no 7, de 29 a 25, mas nós só vamos ler 16 a 20, que diz assim: Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhe: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu nas imediações do arraial, como fizer eu, fareis também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo Israel e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocar as trombetas e quebrar os cântaros que traziam nas mãos. Então, qual foi a estratégia que Deus deu? Dividiu o exército em 3. Cadê as armas? As armas eram cântaros, trombetas e tochas. E o que eles fizeram? Gideão falou: o que eu fizer, vocês fazem também. Então, eles foram de noite rodeando o arraial dos midianitas e tocaram trombetas, quebraram os cântaros e as tochas na mão. Quantos os midianitas ouviram quebrando os cântaros, e quando eles viram as tochas, eles ficaram apavorados. Por que eles ficaram apavorados? Sabe por quê? Porque quem levava a tocha era o comandante de 1000. Então, quando eles olharam aquele 300 tochas, o que eles entenderam? Eles acharam que eram 300.000 homens, muitos homens, e ficaram, ouviram o barulho dos cântaros quebrando, eles acharam que eram as cavalarias, eles ficaram apavorados e começaram a correr à noite um com o outro, e eles não se enxergavam direito, um enfiava espada no outro, e eles mesmos se mataram. Houve uma grande matança dos midianitas, e Gideão foi capaz de empurrá-los, foi empurrando em direção ao rio Jordão. Aí ele capturou e matou os 2 reis midianitas, Zeba e Salmua, dos quais prontamente ele executou. Deus pode fazer muita coisa contando com bem pouco, podendo obter vitórias inesperadas. Deus é incrível. As vitórias com o Senhor são tremendas. 8, de 22 a 27, o povo, vendo a vitória conquistada por Gideão, eles ofereceram oportunidade para Gideão iniciar uma monarquia hereditária. Mas olha o que Gideão fala no 23. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará. O que ele disse?
ele não aceitou virar rei, porque ele sabia que Deus é que pelejava e que cuidava do povo. O que ele aceitou foi alguns brincos, algumas peças de ouro dos despojos que eles trouxeram para Gideão. E Gideão então fez uma estola sacerdotal e colocou num lugar. Ele estava querendo fazer como um centro de adoração, que ali ficasse como uma memória das vitórias que Deus deu a cada um deles. Mas o povo, aquilo ali virou um centro de idolatria. O povo começou a idolatrar. Gente, que coisa difícil esse povo, né? Que tendência à idolatria esse povo tinha, né? No capítulo 8, de 28 a 33, a vitória sobre os midianitas trouxe um período de paz e tranquilidade para Israel. 40 anos eles ficaram em paz. No versículo 28 nos fala isso. Gideão nunca mais precisou fazer o papel de guerreiro. Nós vemos ele vivendo entre os seus filhos, ele teve 70 filhos, com muitas mulheres. E após a morte de Gideão, nós vimos que seu filho Abimeleque acabou entrando pelo mau caminho, matou todos os seus irmãos, somente o irmão mais novo, Jotão, que conseguiu se esconder e ocultar-se dele. Muitos teólogos falam que existiu 13 juízes. Eu coloquei 15, que eu achei de outro teólogo, 15. Por quê? Porque eu botei Abimeleque. Abimeleque, por pouco tempo, ficou no lugar do pai. E também Samuel, que vai ser o último juiz e que vai inaugurar a era dos profetas também. Ele termina como juiz e começa como profeta e sacerdote. Ele viveu, Gideão, uma idade avançada, e quando ele foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, sua cidade natal. Isso está em 8:32. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abisritas. E o que aconteceu? O povo voltou-se a se prostituir. No 33 você vê, morto Gideão no 33, o povo tornou-se a se prostituir, foram após Balaim e puseram Baal-berite por Deus. Que coisa terrível. Era assim a época dos juízes. Enquanto era o juiz voltava o povo a Deus, eles começavam a servir o Senhor. Era o juiz morrer, eles começavam a idolatria e a confusão. E esse filho Abinadab foi terrível também, matando todos os irmãos. No Novo Testamento, Gideão obtém um lugar de honra na galeria da fé em Hebreus 11:32. Então, aqui em Hebreus, na galeria da fé, se refere a esse juiz que foi Gideão, maravilhoso. A expressão dia dos midianitas está em Isaías 9:4, é para indicar um evento significativo que foi um acontecimento feito por Deus sem a ajuda do homem. Que nós podemos aprender com Gideão. Primeiro, mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Segundo, nunca se sentir pequeno diante de Deus. Nós temos um Deus grande que nos faz grande. Gideão se sentia pequeno, mas Deus o fez grande e o fez juiz. Terceiro, obedecer. Essa é a chave da vitória da vida de todo crente, obedecer. E a quarta, colocar Deus no trono em primeiro lugar. Deus tem que estar no trono da sua vida. Ele entra em seu coração, mas lá tem que ter um trono onde Deus está sentado, Jesus sendo Senhor e Salvador da tua vida. A Bíblia diz em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, Ele. Chegamos ao final de mais um estudo. Se você gostou, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com seu irmão. Inscreva-se no canal, ative o sininho que quando eu colocar um novo estudo, você será notificado. Vamos orar? Senhor, nesse momento, ó Pai, nós estamos diante da Tua presença,
porque nós conhecemos um Deus maravilhoso. Deus, assim como tu fizeste com Gideão, que se sentia pequeno, mas o Senhor fez coisas extraordinárias com Gideão. Que nós possamos confiar no Senhor, saber que o Senhor não precisa de ninguém para fazer e nos dar a vitória. Deus, dá a vitória a essa pessoa que está me ouvindo agora, dá a vitória a cada um de nós, a minha família, a família dessa pessoa, a todos nós, ó Deus, assim como tu fizeste com Gideão, com pouquíssimos homens, um milagre para mostrar que o Senhor é Deus, o Senhor é o mesmo. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E nós confiamos, por isso nós colocamos as nossas guerras, nossas lutas na mão do Senhor, porque a vitória é certa. Confia, irmão. Até o próximo estudo, que será mais um juiz, Sansão.